Olá, meus amigos. Hoje eu vou falar sobre a parte de estágio, né? Mas particularmente o estágio em que eu sempre acreditei que o jovem pode modificar a realidade, não só do país como um todo, mas do seu estado, do seu município, né? E ele pode ser peça fundamental para a sustentabilidade, por incrível que pareça. Então eu vou falar, né, sobre os jovens, né, modificando a realidade dos estados, né? E eu acho que vai ser interessante, vem comigo. Em 2012, 2013, eu vinha pensando, né, sobre por que haveria tanta dificuldade para se contratar estagiários para as empresas, né? Até aí, eu não era um empresário, não tinha uma empresa, né? Trabalhava para uma empresa multinacional, dentro de empresas multinacionais, né? Sempre na área de engenharia. E nesse momento eu estava estudando, né? Estava fazendo faculdade. Tive a oportunidade de retomar a minha faculdade trancada em 97, né? Comecei a estudar em 95. E aí conhecendo, né? Eu já estava com uma certa idade, né? E conheci muitos jovens, né? Pessoas inteligentíssimas, que me orgulho muito esse período. Foi bom eu ter parado a faculdade. Nada acontece por acaso, né? E voltei a interagir com muitos jovens, doido para trabalhar, cheio de gana, vontade de colocar em prática, né, aquilo que eventualmente ele sonhou, certo? Conversei com vários amigos, escrevi nos meus horários vagos, eu escrevia ideias, né, que eu dizia que eram ideias construtivas e sustentáveis, ou seja, no Rio de Janeiro, né, é o estado onde eu resido, a gente vê a diferença social, né, a desigualdade, ela crescendo muito porque você enxerga que, na maioria das vezes, os governantes, eles foram colocados ali, mas não por serem os melhores, mas porque se colocou dentro de um mercado, que eu vou dizer um mercado, né, dentro de um processo que não tem realmente capacidade de se avaliar ou de se gerenciar uma cidade. Às vezes o cara não consegue gerenciar nem a casa dele, né? E não tem formação, não gostava de estudar, né? E não vai ter capacidade nenhuma, praticamente nenhuma. Pode dizer, tira um pelo outro aí que consegue, mas no geral não consegue. Não tem visão, né? A gente não estuda para ser pura e simplesmente uma pessoa ímpar, diferente, melhor. Não, estuda porque é bom para o ser humano estudar, conhecer, né? Inclusive tem aquela palavra grega, né? Ou seja, quando você diz aluno, seria sem luz, né? Ele não está na luz ainda, né? Bota na parte de filosofia, a teoria das cavernas, estuda aí para você ver. Abrir esse horizonte, né? Essa visualização, é bom aprender qualquer coisa. Você estudar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, 365 dias no ano a mesma coisa, você vai saber muito mais do que muitas pessoas. Interagindo com pessoas que já estudou, quando vê o consenso, vai aprender mais coisas. Mas vamos ao estágio, né? Nesse período, conversando com os amigos, eu fui escrevendo ideias. Quando eu estava no transporte, né, coletivo, seja em ônibus, trens, metrô, no meu horário vago eu me colocava à disposição de ideias que eu naquele momento enxergava como algo interessante, né? Pelo menos hoje, com essa parte de mentoria, que a gente vai interagir realmente com vários jovens, né? Sejam engenheiros e mais tarde, quem sabe, interagir com outras profissões. Mas o aluno hoje,
seja de escola técnica, que eu também fiz escola técnica, né? Fiz a Visconde de Mauá em Marechal Hermes, hoje FATEC. O aluno ele quer ser útil, ele quer colocar em prática o que estudou. Só que hoje, pela parte trabalhista, a gente tem uma série de limitações para se contratar alguém, né? Mas na parte de estágio é um pouco mais suave, porém, vamos colocar que a maioria dos alunos, né, jovens, eles precisam de algum apoio financeiro para se locomover, né, para se alimentar, né, principalmente pela parte de locomoção, né, e alimentação. O salário seria maravilhoso você conseguir um incentivo ou um repasse do governo ou da sua empresa, se está indo muito bem, você passar um valor para essa pessoa como incentivo, né? Mas diz você, né, se você realmente é um jovem, né, em busca de estágio e vê essa dificuldade que tem, em que a pessoa fala, não, eu quero quem tem experiência. Mas como é que o cara vai adquirir experiência se ele nunca começou, né? Como você vai julgá-lo? Ele está estagiando porque ele quer aprender, né? Ele pegou uma série de conhecimentos, né, as matérias que ele estudou, e ele precisa entender no campo essa prática, como que é, por quê. Nem sempre, às vezes, um engenheiro de obra, de campo, projeto, seja o que for, nem todos eles têm tempo de fazer uma mentoria com essa pessoa, ou fazer um coach, né? Ser um parceiro, um amigo e passar informações para essa pessoa recém-chegada no mercado. Mas a gente vê que tem realmente centros, né, de apoio para correr atrás de estágio, né, o CIEE, né, Centro de Integração Empresa-Escola. Né? Eu contei muito com isso quando era jovem. Tive algumas oportunidades em época de desemprego, né? Mas nem todas foram eficientes, né? Acho que faltava um pouquinho mais, uns treinamentos específicos, enfim. Não tinha nem internet na época para se aprimorar o conhecimento, né? O surgimento da internet dizia-se que a pessoa que usa a internet para o conhecimento, para o estudo, ele crescia 7 anos em um ano. Hoje você pode dizer que talvez você perca 7 anos em um ano, porque as pessoas só passam o tempo vendo coisas que o distraiam e não sabem mais ler, né? Não sabem escrever. Raras exceções, a pessoa é preguiçosa, a verdade é essa. Mas e as pessoas que querem trabalhar, as pessoas que querem estudar, querem colocar em prática o que estudou, que aprendeu? Estágio. Você imagina, nessa época que eu vinha escrevendo as ideias, eu associei um assunto que seria uma moeda virtual, isso em 2011, 12, né? Já era um pensamento meu. Hoje você tem uma série de moedas virtuais que estão indo para a parte financeira, pura e simplesmente. Não estão indo para o que eu imaginava quando eu vi, vou até citar aqui o caso, quando eu vi um sucesso do Banco Palmas, né, no Brasil, em que, pela dificuldade financeira, me corrijam se eu estiver errado, a dificuldade financeira do município, eles criaram uma moeda virtual, papel, mas controlado, né, por uma associação, pelo que eu entendia na época, para que gerasse negócios, para que se regularizasse o escambo, que era a troca, né? Você não tinha emprego, então não tinha dinheiro, mas você conseguia produzir um artesanato, você conseguia criar uma galinha, ter como trocar ovos da própria galinha, negociar um porco, sei lá, essas N coisas da área rural ou da área que poderia ser comercializado, mas ninguém tinha dinheiro. Quanto você quer? Eu quero 200. E você tem? Não, não tem dinheiro.
Se eu não tenho dinheiro, eu não troco com você. Mas, pô, bota aí lá atrás, já era escambo, era troca. Então a pessoa trocava. Tanto é que hoje o trabalho, o que que é? Você troca o seu tempo por dinheiro. E a partir daí você vai trocar apresentando dinheiro. Foi uma regulamentação, uma regularização de um processo. Mas a gente está voltando. Um processo de troca, né? Independente da parte financeira. Mas a moeda virtual deveria vir assim, como essa do Banco Palmas. Né? É Palmas? Tenho quase certeza que é isso. Que me orgulho muito de ter visto iniciativa desse porte, né? Dentro do Brasil. Um exemplo para o mundo inteiro. Então, surgiram assim, né, esse Bitcoin, moedas a princípio virtuais que não tinham a segurança porque é o Ether. Você não sabe quem criou, você não sabe a quem reconhece se você errou apertando o botão. Você não sabe certinho se você está vendendo, se a pessoa é honesta, enfim. É o que mais hoje dificulta a moeda virtual. Né? Tanto que alguns países citam a ilegalidade desse tipo de moeda. Mas é para poder vender outra moeda, de fato. Mas o que eu pensei para a parte do estagiário? Hoje nós temos prefeituras insustentáveis, certo? Essas prefeituras precisam de dinheiro para contratar qualquer que seja a obra, exercendo a lei, né? Ou seja, trabalhando em cima da lei 866, né? 8.666. Eu acho que essa lei até foi trocada, foi substituída por outra de contratação. Mas é uma lei muito amarrada, uma lei muito limitada, que muitos que operam nessas leis às vezes não conseguem realmente trabalhar, fazer o que é certo e ainda ter lucro, né? E também não tem fiscalização que seja às vezes eficaz, né? Dando chance e margem à corrupção. Então, quando eu vi que isso, estudando na faculdade, vi que isso não era uma coisa que dava certo, né? Eu pensei nessa moeda virtual. Então, a moeda virtual seria uma moeda da prefeitura, que hoje já tem, o Brasil está criando e botando em prática a moeda nacional virtual. Você já você vai ver. Eu espero que faça o que eu penso, o que eu pensava, já está na internet há muito tempo, e ajude, né? Ajude o crescimento do país, né? Desde os seus municípios. Então, o estagiário, ele já começaria estudando desde o segundo grau, ele já ganharia bônus, né? Moedas virtuais, por ajudar na manutenção de escolas, na manutenção de hospitais, clínicas, praças públicas, obras de arte, tipo pontes, etc. Né? Mas principalmente ajudando as escolas, vamos dizer. Você está na universidade, ajudando a universidade, né? E partir daí para tudo que é público, para tudo que é sustentável, deveria pelo menos ser. Então, com essa moeda virtual, ele teria um título que seria aceito para quem vai usufruir do serviço virtual, que inicialmente seriam os órgãos públicos, mas depois podem ser privados, que aí é onde entra a moeda oficial do país, né? Que daqui a pouco uma empresa privada ela começa a comprar moedas virtuais que seriam serviços desses jovens, né? Então, na minha época, quando eu estava idealizando, minha ideia seria criar um grupo de 10 pessoas, multidisciplinar. Vários engenheiros, né, os básicos, né, civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro eletrônico. E aí, a partir daí, você poderia associar também a técnicos. Os técnicos diversos. Se você vai tratar num hospital, você vai pegar um técnico de enfermagem também, colocar no grupo. Você vai pegar, pode botar biólogo no grupo, você pode botar técnico de patologia no grupo. E você criar um grupo dinâmico de aprimoramento daquela escola ou da clínica, enfim. Então, a partir daí, você juntando
Então, retomando, né? Tive um intervalo, não estou fazendo muita edição no vídeo, estou fazendo espontâneo, natural. Então, voltando para o raciocínio, né? Juntando esses grupos multidisciplinares, 10 pessoas, quem sabe até 20 pessoas, 30 pessoas, mas quem vai gerenciar? Sim, os próprios alunos vão delegar quem vai gerenciar, né? Sem ego, sem brio, né? Mas o foco é atender bem a demanda, né? E teria os professores da própria escola, né? Seja escola técnica ou da universidade, auxiliando eles, né? Vamos botar, por exemplo, dentro de uma escola, ele ia fazer um projeto de civil. Então, ele vai, o professor botava isso como uma, uma matéria, né? Ou um trabalho, ou um TCC, um trabalho de conclusão de curso. E a partir daí ele colocar em prática aquilo que ele estudou naquela escola. Exemplo, trabalhar com condicionamento térmico, né? Um aluno de mecânica. Então vai lá, vai aprender a fazer a manutenção, vai aprender a trocar um filtro, vai aprender a limpar, vai aprender a regular. E aonde a empresa, né, ou seja, a escola, ao invés de ter que contratar, vai acontecer, claro, não vai ser tudo, mas o que ela teria que contratar, ela vai estar praticamente virtualmente bonificando esse grupo. E aí esse grupo começa a adquirir a experiência que ele precisa, que é a experiência que é cobrada no futuro, na área privada. Isso vai entrando para um currículo dele, e a partir daí ele começa a colocar em prática com muito mais qualidade aquilo que ele estudou. E ele já começa dentro de uma empresa, porque o grupo de alunos, né, reunidos, cada um querendo fazer seu melhor, se torna uma empresa, se torna praticamente uma startup, mas algo sustentável. Isso é um sonho, né? É um sonho. É difícil? Pô, não é. Mas quem vai criar? Pô, e a equipe, a garotada hoje de TI, de tecnologia de informação, doido para trabalhar, para pôr em prática. Ah, mas quando precisar envolver dinheiro, eu te garanto que vai gastar 3 a 5% do que se gastaria normalmente. E aí você vai começar a trocar. O Estado, né, o município, pode trocar impostos por moeda virtual. Ah, uma empresa fornece, fabrica tintas, está mal das pernas. Quer contratar funcionário de química, né? Ou seja, aluno de química, aluno de engenharia química, enfim. O aluno se colocaria depois à disposição para ir trabalhar em troca de moedas virtuais que ele comprou. Então a moeda virtual, como diz, virtual. E a moeda real compra a moeda virtual. Então você começa a movimentar. As escolas vão ficar sempre limpas, organizadas, pintadas, porque eventualmente pode trocar os impostos por um fornecimento de tinta dessa empresa que precisa vender, não está vendendo muito. Mas a tinta com qualidade, é claro. Testada, certificada, seja como for. Aí já chega já a tinta. Ah, você vai precisar lâmpadas. Empresa que fornece lâmpadas. Troca por moeda virtual. E essa moeda virtual ele pega e usa para pagar os estagiários que ele pegou. E o governo ajusta, né, a parte de imposto, a parte de legislação, de maneira que isso flua e aconteça. Olha, eu me coloco até à disposição, passar todas as ideias, porque eu acredito que isso aqui é um toque e você pode botar cada vez mais, mas é ilimitado. É ilimitado. Aí você achar, mas poxa, você vai tirar o emprego das empresas que faziam essas manutenções. Não. Eventualmente vão ter serviços que os alunos não vão poder fazer, né? Não vão conseguir fazer.
E aí essas empresas vão entrar nisso, porque o foco é um Estado seja sustentável. Você vai ter prazer de entrar no posto de saúde autônomo. Você imagina um posto de saúde cuidado por pessoas jovens, inteligentes, conservado por eles, metendo a mão na massa, né? Você vai pegar um engenheiro aprendendo a pintar, como é que ele vai cobrar se ele não sabe fazer? Aprendendo a fazer uma massa, aprendendo a fazer um... Ele vai ter, porque isso vai ser bom para ele dimensionar uma determinada tarefa no futuro. Quanto tempo leva? Ele estuda, mas botando a mão na massa é um sonho. Aí você chega no posto de saúde econômico, porque ele tem placas solares inventadas, produzidas por jovens. Como assim? Ele foi trabalhar numa empresa que fornece placas solares, fabrica placas solares. E esse jovem está lá colaborando, ajudando, estudando. A escola vai ter verba para fazer incentivo científico para tudo. Não é só para engenharia, mas você imagina a engenharia só nesse cuidar como pode ser útil, né? Como ela pode ser útil.